Ok. Paz de Jesus a todos, que Deus abençoe a sua vida. Você que vai ver esse vídeo, que o Senhor te ajude a compreender cada vez mais a palavra de Deus, que sua vida seja abençoada em tudo, em nome de Jesus. Esse vídeo vai ser sobre as 13 cartas de Paulo. Prometo que não vai ficar longo. As cartas eram uma forma de comunicação naquela época, né? Era a única forma de comunicação. Então, Paulo utilizou, né, dessa forma de comunicação para que ele pudesse comunicar com as igrejas que ele tinha fundado, né, que ele tinha implantado naquelas cidades. Bem, a primeira carta aqui de Paulo é a carta de Romanos, escrita no ano aproximado de 57 depois de Cristo. Eu falei no finalzinho do vídeo de Atos que Paulo ficou 2 anos em Roma com liberdade ali para pregar. Então, provavelmente ali ficou uma igreja formada, né? Porque ele tinha muita influência ali, ele estava sempre pregando e provavelmente uma igreja ficou ali formada e depois ele escreveu uma carta para os romanos, para a igreja, né, de Roma. É muito tremendo esse livro de Romanos, capítulo 1:16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo, ele vivia um tempo difícil, né, que ele era muito perseguido, mas ele não se envergonhava do Evangelho. O livro de Romanos é um livro que mostra aqui para os crentes aqui que iam ler essa carta, o perigo de se envolverem com as coisas do mundo, né? Então, ele fala no final do capítulo 1 sobre as coisas que realmente, assim, vão contra, né, a vontade de Deus, inclusive na área sexual e tantas outras coisas aqui que ele alerta, né, que são coisas que devem ser evitadas se a pessoa quiser ser salva, né? Então, esse é um livro que fala muito sobre a justiça de Deus e que a justiça do homem nunca vai, né, resolver, nunca vai alcançar a justiça de Deus. Somos então justificados por Deus, somos justos por causa de Deus. A partir do capítulo 4, ele fala sobre a justificação pela fé, né? Então, é um livro que cada crente precisa ler para aprender sobre a sua justificação, como que você pode ser justificado diante de Deus, né? O capítulo 5 fala, né, 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus, ou seja, Deus não está contra nós, mas Deus está em nosso favor se nós estivermos nele, né? Se nós estivermos em obediência a Ele, justificados pela fé nele, nós temos paz com Deus. Seguindo aqui em frente, Romanos 6, tem aquele texto bastante conhecido, né, 6:23, que fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, esse capítulo 6, ele é tremendo e ele mostra que Paulo quis mostrar aqui nesses vários capítulos falando sobre pecado, sobre lei, sobre a justificação, né, de Deus, que nós só podíamos ser justos por causa do sacrifício de Cristo, é Deus que nos justifica. Paulo mostrando a importância de combater o pecado, a importância de vencermos o pecado para sermos justificados, né, por Deus. E quem nos ajuda a vencer o pecado? É o próprio Senhor que nos ajuda, né? Glória a Deus.
Romanos 8 é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque que não andam, né, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. É aquele texto bastante conhecido também, né, de 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, as coisas vão dar certo, nem que seja no final, né, em nome de Jesus. Pulando aqui para o Romanos capítulo 12, também é um texto, né, muito importante, né, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa carta é de uma riqueza teológica, de conselhos, né, para uma vida cristã eficaz, abençoada, tremenda. Todo crente precisa ler o livro de Romanos, muitas lições, muitas coisas assim tremendas, né, que Paulo escreve aqui em Romanos. E sempre ele terminava todas as suas cartas, né, dando até algumas recomendações pessoais para algumas pessoas que o ajudavam, algumas pessoas que já tinham ajudado ele no passado, mostrando assim a importância do envolvimento das pessoas, né? Paulo não fazia a obra de Deus sozinho, mas ele fazia a obra de Deus junto com as pessoas, e ele precisava das pessoas, e todos nós precisamos uns dos outros. Pulando aqui então para Coríntios. Coríntios foi duas cartas, né? 1º e 2º Coríntios. Essas cartas, elas foram escritas para a igreja que Paulo tinha fundado em Corinto. Corinto era uma cidade da Grécia Antiga e talvez tenha sido uma das primeiras igrejas assim que deram certo, né, no ministério de Paulo. Ele se dedicou muito à igreja dos coríntios. E logo no primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele trata de uma dissensão que havia na igreja, né? Uma confusão que estava havendo lá. Uns estavam falando: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E ele fala: olha, nós não somos nada, né? Cristo é que é o Senhor da igreja. Então, ele, em vez dele puxar para si, né, alguma coisa para si, pelo contrário, ele fala: olha, ninguém diga eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, mas todos são de Cristo. E aí é uma carta então de exortação, onde ele trata de alguns problemas sérios da igreja, né? Inclusive de relacionamentos errados. Ele trata de problemas da vida cotidiana ali da igreja, e ao mesmo tempo, né, entre um capítulo e outro, ele vai falando de coisas muito grandes, de coisas muito profundas sobre Deus, sobre o relacionamento com Deus. Ele fala para os irmãos, né, olha, não briguem, não levem na justiça as suas causas, porque isso é desagradável, né, a Deus. Então ele trata de assuntos, assuntos cotidianos, mas também trata das coisas assim, da grandeza de Deus. Seguindo aqui em frente, quando nós chegamos em o 1 Coríntios 11, ele fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? Várias vezes eu li de 1 Coríntios até Filemão, as 13 cartas, eu li apenas em um dia, acho que foi uns 2 dias atrás, e em vários lugares ele fala: sede meus imitadores. Ele tinha essa segurança de que ele estava fazendo o seu melhor, então as pessoas poderiam imitá-lo, né? Na verdade, todos nós crentes deveríamos ter essa mesma atitude, né? Pelo menos em algumas áreas da nossa vida, não digo todas, né? Porque às vezes a gente está ainda caminhando, né? Não estamos ainda no mesmo patamar aqui de Paulo, mas precisamos sim que em muitas áreas da nossa vida possamos ser imitados.
Aí chega aqui, 1 Coríntios é longo, né? 16 capítulos. Chega aqui no 1 Coríntios 13, que muitas pessoas usam, né, desse texto, né, falando sobre o amor, para querer justificar pecados, né? Mas o objetivo do apóstolo Paulo não era justificar nenhum pecado. Pelo contrário, a gente vê em Romanos, Coríntios, nas outras cartas, ele batia pesado contra o pecado. Então, 1 Coríntios 13 não pode ser usado para justificar pecados ou fraquezas, né, espirituais ou fraquezas da carne. Que Deus nos livre dessa tentação em nome de Jesus, porque muitas pessoas do mundo e muitas pessoas desviadas têm usado 1 Coríntios 13 de uma forma errada, de uma forma equivocada. Então ele termina, né, com aquelas mesmas coisas que eu falei, sempre falando aqui de pessoas que ajudavam ele e enviando recomendações para as pessoas. 2 Coríntios é mais ou menos na mesma linha, foi escrito não muito longe de 1 Coríntios, essas duas cartas foram escritas talvez com a diferença apenas de meses, porque ele cita em 2 Coríntios, né, uma repreensão que ele fez na primeira carta, e o assunto ainda estava quente ainda, né, o assunto ainda estava em voga ainda, então a diferença entre uma carta e outra foi pouca diferença. Então ele trata, né, de assuntos do ministério dele, da vida cristã das pessoas ali que ele acompanhava, e dá também satisfação, né, de muitas coisas que ele fazia em relação às outras igrejas, em relação a todas as igrejas que ele estava responsável, né? Ele fala do seu ministério. Paulo não era aquele tipo de obreiro que não dava satisfação, não. Ele falava do que ele tinha feito, do que ele não tinha conseguido fazer, do que ele pretendia fazer. Ele mostra que sim, que ele era aberto, né? Um obreiro aberto, um apóstolo aberto para aqueles que acompanhavam o seu ministério. O capítulo 8 fala de uma coleta, né, para os cristãos pobres da Judéia que estavam passando por grandes dificuldades, então eles organizaram uma grande arrecadação para poder levar para Jerusalém. E vou terminando por aqui 2 Coríntios. E vamos aqui então para as próximas cartas que são bem menores. Gálatas é uma carta que foi escrita para a igreja da Galácia, né? Essa igreja também era da parte do sul da Europa, não era, como é que fala? Não era Grécia, tá? Mas essa igreja, ele se dedicou muito a essa igreja. E um texto bastante conhecido aqui de Gálatas é sobre, né, as obras da carne e fruto do Espírito. Gálatas 5, você lê lá, né, os frutos, as obras da carne, elas precisam ser combatidas. E nós não podemos desculpar-nos a nós mesmos, né? Não, eu sou assim mesmo, não. Precisamos enfrentar essas obras da carne e precisamos buscar o fruto do Espírito, o fruto da pessoa cheia do Espírito Santo. É o amor, é a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Efésios, essa carta foi escrita para a igreja que ele tinha fundado em Éfeso. Essa carta tem uma parte muito importante, né, que eu considero que é a parte aqui de mostrar para os cristãos que eles estavam dentro de uma guerra, né, uma guerra espiritual muito forte, que reflete também aqui na Terra, né? Essa guerra ela não é só espiritual. E aqui então no Efésios 6
fala sobre a armadura de Deus. Aprenda a orar a armadura de Deus na primeira pessoa, em nome de Jesus. Sempre que você for orar, principalmente quando você for expulsar demônios, quando você for guerrear por alguma coisa que você está precisando muito, que você está muito necessitado, revista-se da armadura de Deus e repreenda os demônios em nome de Jesus. Filipenses. A carta de Filipenses foi enviada para a cidade de Filipos, que lá ele tinha fundado uma igreja lá, né? E essa cidade de Filipos era na Macedônia, perto do mar Egeu. Essa carta é linda, o capítulo 2 é tremendo, gosto muito do capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Os conselhos de Paulo aqui nessas cartas sobre como viver bem, né, com os outros cristãos, como viver bem em família, como que a igreja devia ser. Sabe, os conselhos deles são muito profundos, né, que nós tentamos colocar na nossa vida cristã, porque é necessário, né, nós precisamos viver a vida que agrada a Deus. Então, vamos aqui para Colossenses. Colossenses foi uma carta escrita para a igreja que estava na cidade de Colossos. Ela era perto da cidade de Laodiceia, no sul da Ásia. E era a 160 quilômetros de Éfeso. A gente vê ali que Paulo viajava muito, né? E as viagens eram duras, eram difíceis, porque tudo era muito rudimentar, né? Naquela época. Hoje nós temos muitas facilidades. Colossenses é uma carta tremenda também, uma carta tão fácil de ler, amados. Eu não sei como é que as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, e ainda mais o Novo Testamento, que é tão tremendo, assim, é tão atual. Tudo que está escrito aqui é muito atual, né, para as nossas vidas. Gosto muito de Colossenses 3:2. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Glória a Deus. Temos que fazer as coisas que estão aqui ao nosso alcance, amados. Temos que buscar viver aqui a nossa vida, né, da forma melhor que pudermos, mas temos que pensar nas coisas que são de cima. Porque quando você pensa nas coisas de Deus, nas coisas que estão acima, até as coisas que estão aqui se tornam mais fáceis para nós. Deus nos ajuda, Deus realmente tira aquela perspectiva de que tudo é impossível, de que tudo não tem jeito, sabe? Deus tira essa perspectiva do não tem jeito e Deus coloca a perspectiva de que Deus é o Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Vamos passar aqui então para 1 Tessalonicenses. São duas cartas, né, que Paulo mandou para Tessalônica. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. A Tessalônica era uma cidade perto de Filipos e era então da província da Macedônia. Tudo, aliás, lembrando aqui que todas essas cidades lá daquela época estavam sob o domínio romano, sobre o Império Romano, né? Então, todas essas cidades da Grécia, da Macedônia, todas essas cidades que Paulo abriu igrejas, que os outros discípulos abriram igrejas, todas essas cidades do sul da Europa, da parte sul também da Ásia, da Grécia, da Judéia, tudo isso estava sendo dominado pelo Império Romano, ok? Então, Tessalonicenses também vai na mesma linha das outras cartas, onde ele fala sobre o que ele estava fazendo. Ele encaminha Timóteo para um lugar, encaminha Tito para outro lugar. Ele tinha, né, um relacionamento também com Apolo, que ajudou muito ele. Ele dava conselhos para a vida cotidiana.
ele dava conselhos para a vida espiritual. Gosto muito de 1 Tessalonicenses 5, já mais para o final, né? A partir do versículo 16, fala assim: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, são conselhos tão tremendos. Tem alguns capítulos, amados, das cartas de Paulo, que em um capítulo só dá para você tirar basicamente todas as lições necessárias para você viver uma vida cristã. E sabemos que naquela época as pessoas não tinham acesso a toda a palavra de Deus. Alguns tinham, às vezes, a carta de Filipenses, que tinham feito cópia. Outros tinham a carta de Romanos. Outros tinham a carta de Tessalonicenses. Então, eles não tinham acesso a tudo como nós temos hoje, entende? Então, assim, alguns capítulos, como esse capítulo aqui de 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, ele fala de tantos assuntos que você pode, vivendo apenas isso aqui, você pode viver uma vida cristã abundante. E quanto mais, né, a gente que tem acesso a toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Então, assim, para as pessoas daquela época, isso aqui foi tremendo, foi maravilhoso, porque era um manual de vida, né, para eles, era um manual de vida cristã para eles. Era muito importante. E 2 Tessalonicenses tem 3 capítulos, né? E foi escrito também na mesma época da primeira carta, onde ele segue na mesma linha, né? De mostrar para os irmãos como eles deviam viver a sua vida cristã. 2 Tessalonicenses 3:13 fala: a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis, não vos canseis. Às vezes a gente cansa, né, amados? Às vezes a gente cansa. Mas Paulo fala isso em vários textos, de várias cartas. Não canseis, não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo vocês vão colher. Amém? Que o Senhor renove as nossas forças. Agora vem 1 Timóteo e 2 Timóteo. Essas são cartas que ele enviou para um obreiro, né? Um obreiro que estava cuidando, um pastor que estava cuidando de uma igreja, e ele manda essa carta um pouco mais assim pessoal, essa carta de 1 Timóteo, mas também tem muitos conselhos para a própria igreja, né? Então, essa carta de 1 Timóteo é uma carta muito boa para quem é líder, ler e realmente tomar posse mesmo, assim, aprender, né? É uma carta voltada mesmo, assim, para a vida do obreiro, né? E ele fala, então, no capítulo 3, por exemplo, os deveres, né, dos diáconos, dos presbíteros, dos bispos. É algo muito importante para a gente estar sempre trazendo à memória, porque nós, como líderes, precisamos trazer à memória os nossos deveres, né? Muitas vezes estamos bem atentos aos nossos direitos, mas temos os nossos deveres, né? E aí ele fala ali com Timóteo sobre como ele deveria tratar as pessoas, como ele deveria tratar os outros líderes, como Timóteo deveria tratar os velhos, as viúvas e vários outros conselhos que ele dá aqui para Timóteo. Na carta de 2 Timóteo, que também não teve muito tempo entre uma e outra, talvez só 1 ano ou 2, tem aquele texto, né, bastante conhecido, que fala, 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra
da verdade. Então, é algo que líderes, né, de todos os tipos de líderes, né, da Igreja do Senhor precisam ler 1 Timóteo e 2 Timóteo, não pensando no que os outros têm que aprender, mas pensando no que cada um tem que aprender, né? Cada líder precisa aprender. Deus realmente usou muito Paulo para trazer esses conhecimentos tremendos aqui na vida, para a vida de todos os cristãos ali daquela época, e isso está conosco até hoje, né? O capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16, fala: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. E é verdade, né? Toda a escritura, ela nos edifica. Todas as escrituras de Deus, aqui da palavra de Deus, Gênesis e Apocalipse, foram escritas para nos corrigir, para nos instruir. Glória a Deus. Vamos então aqui quase já para o final, falta só Tito e Filemon. Tito também foi um obreiro, né, que foi discípulo de Paulo, que viajou muito com Paulo. Timóteo também, né, tinha viajado bastante com Paulo e depois acabou ficando numa cidade para cuidar de uma igreja. E Tito, então, é uma carta de apenas 3 capítulos que Paulo fala com Tito no mesmo estilo ali de 1 e 2 Timóteo, né? Porque é uma carta pessoal, né? Mas acabou ficando para o conhecimento de toda a igreja, né? Do Senhor. Gosto muito aqui do texto aqui de Tito, capítulo 2, 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Glória a Deus. Paulo estava sempre muito preocupado que os seus discípulos pregassem somente aquilo que fosse da vontade de Deus, aquilo que fosse realmente reto, né, para que não causasse confusões. E Filemon é uma carta de apenas um capítulo, né, que Paulo enviou para Filemon. Filemon era um homem que era um crente temente a Deus, que conhecia Paulo e tinha um servo, né, um servo dele que chamava Onésimo. E esse servo fugiu e ele teve contato com Paulo, onde Paulo estava preso, esse Onésimo. E Onésimo, que era escravo, né, do Filemon, ele se converteu. Então, Paulo escreve essa carta para Filemon, pedindo que ele perdoasse Onésimo por ele ter fugido e que ele preparasse um lugar para Paulo ficar, porque Paulo queria, logo que fosse possível, ir lá para a casa de Filemon e ter ali uma comunhão com ele, ficar uns dias na casa dele. Às vezes alguém pode pensar assim: por que Filemon está na Bíblia? Mas tudo tem uma explicação, tudo tem um propósito, né? Tudo que está na palavra de Deus tem um propósito. Então é apenas um capítulo, não é uma carta teológica, não é assim uma carta profética, mas está aqui na palavra de Deus e eu aprendo muito aqui com esse um capítulo de Filemon. Eu aprendo sobre amizade, aprendo sobre perdão, aprendo sobre a importância de não oprimir as pessoas, aprendo sobre a importância do discipulado, né? Filemon era discípulo de Paulo, então Paulo escreveu essa carta e está aqui, foi canonizado. E que Deus abençoe a nossa vida. Hoje é dia 27/12/2020, estou terminando a minha leitura bíblica, se Deus quiser amanhã, e está dando tudo certo, com a graça de Deus.